Eu adoro essas oportunidades de nós compartilharmos um pouco do movimento que vem acontecendo, alguns movimentos que vem acontecendo, eu vou dizer que movimentos sociais, e esses movimentos sociais refletem diretamente no mundo corporativo e não apenas no que diz respeito a business, a negócio, mas principalmente ao que diz respeito à realização, capacidade nossa profissional de realização, de entrega. E uma palavra que está muito em voga, sempre esteve muito em voga porque ela vende, é sucesso, né? Então é interessante entender algumas tendências sociais. Zygmunt Bauman, filósofo polonês, faleceu em 2021, ele talhou um conceito muito bacana que chama de modernidade líquida. A pós-modernidade está trazendo para nós desafios comportamentais, sociais, relacionais. Desafios emocionais, desafios em que vai muito além de conhecimento técnico. Olha só, né? Falar para uma empresa de tecnologia que os desafios hoje para performar no mercado vai muito além do desenvolvimento técnico, né? E tecnológico. Porque a tecnologia, ela está em tudo, né? A tecnologia está em tudo. A tecnologia está nessa cadeira, no design dessa cadeira, no ar-condicionado, ela está em tudo aqui dentro desse ambiente. Pensando nisso, então, o nosso tema central hoje é comprometimento com foco em resultado, porque comprometimento é algo totalmente individual, é algo totalmente peculiar, singular à tua existência, à tua realidade, é aquilo que te move todos os dias para fazer o que você faz. Eu sou comprometido com o quê? Sei lá, com o meu trabalho, com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus pais. Eu sou comprometido comigo. Com o que você é comprometido? E nós temos o viés de resultado, porque a perspectiva de resultado, a perspectiva de entrega. No ambiente corporativo nós sabemos que nós não sobrevivemos sem resultado. Só que na perspectiva pessoal nós também não vivemos sem resultado. Já parou para pensar que o resultado do seu casamento é exatamente a sua felicidade ou não? Quem já passou por um casamento frustrante ou frustrado ou um relacionamento frustrante sabe o quanto isso é um resultado positivo ou um resultado negativo. Quem já passou por um divórcio sabe melhor ainda, né? Esse é um desafio. Mas percebam que tudo em nossa vida gira em torno de resultado. A criação dos meus filhos gira em torno de resultado. O relacionamento, porque resultado, pessoal, vai além de um número. Vai além de um número, é uma expectativa. É uma expectativa de entrega. É uma sensação de realização. Olhar para tua filha ou para o teu filho e falar assim: uau, eu acertei a mão, cara, que resultado positivo. Como a gente fica feliz com a realização dos filhos, né? Nossa existência se baseia nisso, né? Nos resultados que nós vamos angariando com o decorrer da caminhada. Se isso é uma verdade, então, tem uma frase de Jean Cannot que fala: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Por que essa frase é legal? Nós estamos vivendo a era dos fazedores, dos realizadores. Por que, tio, você acredita que nós estamos na era dos fazedores? Porque nunca foi fácil fazer e realizar. Nunca foi tão fácil. Vou dar um exemplo para vocês. Na minha geração, a minha internet, eu sou um cara de 37 anos, sou um genuíno geração Y dentro do mercado de trabalho, legal, né? E quando a gente começa a chegar perto dos 40, a gente começa a refletir um pouquinho do que nós já passamos na nossa história. Na minha geração, eu vi a internet surgir, pessoal. Para você acessar a internet, você desconectava o cabinho de telefone, né? Porque cortava a linha na época, nos primórdios. Você conectava só à noite para o seu pai não te xingar todinho porque ficava sem um telefone. Conectava na CPU uma caixa desse tamanho, com monitor amarelo, com tubão desse tamanho, né? Você clicava lá no discador, meia hora rodando aquela lupinha do inferno para você abrir uma página, né? Então MSN, quem teve Orkut aqui, Orkut era evolução, foi anos-luz depois do Orkut, né? Facebook nem se diga. Nós somos dessa era. O que acontece? Na minha geração, para eu fazer trabalho de escola, eu tinha que ir na biblioteca. Existia um negócio que chamava Barça. Sabe o que era a Barça? Era uma coletânea de livros e lá você tinha todos os conhecimentos essenciais da humanidade. Falava ciências, biologia, geografia, era uma coletânea. Quem tinha Barça, cara, colocava na sala, era uma ostentação aquele negócio. Quem não tinha Barça ia para a biblioteca, né? Cora Coralina, biblioteca Cora Coralina ali, como ela me viu ali, né? Para fazer trabalho de escola. Hoje, quando você quer instalar uma prateleira na sua casa e você não sabe, você faz o quê? Você vai para onde? YouTube. Se você é um cara mais curioso e quer dar uma manutenção no seu computador e tem que trocar uma placa, você vai olhar onde?
Thiago, você é meu herói. Se o Thiago está indisponível, né? A gente vai para o YouTube. Se você parar para pensar, nós temos muito mais acesso à informação do que as gerações anteriores. Só que isso virou um problema. Porque nós não sabemos utilizar como convém essas informações. Nós subutilizamos. É interessante parar para pensar nisso. Nós ficamos acomodados e preguiçosos. Porque hoje eu dou 3 palavrinhas lá no YouTube e ele explica para mim tudo que faz. Antes eu tinha que pesquisar, debulhar e olhar para poder ter aquela resposta. Gente, hoje nós só não fazemos aquilo que não queremos. Como assim, Rio? Que é bem tão interessante parar para pensar nisso. Se você decidir ser um cara que vai ser especialista nisso e falar assim, cara, eu vou usar só o conteúdo que tem na internet, você se torna especialista nisso. E é complexo isso, não é fácil. Tem muito aventureiro, tem muito aventureiro. Mas o cara embasado em teoria, ele consegue. Onde eu quero chegar? A informação nos permitiu o acesso de tomarmos a decisão de que tipo de profissional eu quero ser no mercado. Ela me permite isso. E na maioria das vezes nós subutilizamos isso. Por isso que nós estamos na era dos fazedores. E os caras que entenderam isso, eles decolam, eles vão embora com relação a isso. Legal? Enquanto outros ficaram para trás, estão para trás. E eu quero entender muito que ponto que nós estamos aqui. Eu sou da equipe da galera que foi, eu sou da galera que ficou nesse processo. Mas vamos continuar falando de mercado. 3 palavras que eu quero que vocês guardem no coração com relação às grandes mudanças sociais que vem acontecendo. Primeiro, capacidade de aprender. Desativa o antivírus aí um pouquinho e escuta o que o tio vai te falar. Desativou o antivírus? Beleza. Sempre existe uma oportunidade de gerar conhecimento e aprendizado em qualquer experiência que você viva, principalmente as mais difíceis. As experiências mais difíceis das nossas vidas são as experiências que mais nos ensinam. Uma palavra que eu gosto bastante, que ela diz, não desperdice o seu sofrimento. Quando eu desperdiço o meu sofrimento? Quando eu pego daquela experiência difícil e eu não tenho a lição necessária para me transformar em uma pessoa, em um ser melhor, um indivíduo de sabedoria e de conhecimento. Então, aprendizado, aprender. Primeira grande palavra, tenha sempre a habilidade de aprender indiferente do cenário que você esteja. Outra palavra muito importante é a palavra desaprender. E isso é bem interessante, porque vivemos num cenário disruptivo. O que era ontem já não é hoje. E às vezes a gente se agarra em algumas verdades que na nossa cabeça são verdades absolutas. E nisso o mercado muda, a sociedade muda, e eu estou ali enraizado com alguns pré-conceitos ou conceitos pré-estabelecidos sobre algumas realidades e infelizmente eu acabo ficando para trás dentro dessa possibilidade. A capacidade de aprender e desaprender é a capacidade de ser um profissional volátil. É a capacidade de ser um profissional adaptável. Segunda palavra. Terceira palavra, reaprender. Sabe o que é reaprender? É pegar aquilo que eu sei e colocar uma nova roupagem nela. É pegar todo aquele conhecimento que eu tinha de tecnologia e saber que no momento que nós estamos vivendo, a tecnologia tem uma nova roupa e eu visto essa nova roupa. Quando eu falo muito com profissionais de vendas, a gente estimula muito o profissional de vendas a ser esse cara adaptável. Porque o profissional de vendas, ele se adapta com o perfil de cada cliente dele, de acordo com cada cenário que ele está. E nós precisamos aprender a ter essa habilidade sendo profissionais de outras áreas também. Isso é reaprender. Eu posso chamar isso de ressignificar. 3 palavrinhas básicas como um guia de sobrevivência na pós-modernidade. Legal? Aprender, desaprender, reaprender. Nossa, primeira coisa, paradigmas. Vivemos um momento muito singular na nossa história. Qual que é o nosso contexto? Eu separo isso por 2 grandes elementos fundamentais que têm ditado as regras ou modus operandi da nossa sociedade. O primeiro, uma grande mudança, é a maneira como nos conectamos. Como assim, Hilke? Olha só. Nesse gráfico aqui, nesse diagrama, melhor dizendo, de redes do Paul Barron, ele mostra de como nós partimos do ponto de relação centralizado para o ponto distribuído. Na minha geração, eu sabia quem era o meu vizinho. Eu convivia com o meu vizinho. Eu tinha amigos que eu jogava bola na rua. A gente jogava bete. Eu tinha um ciclo de amizade de às vezes 20, 30 pessoas, mas era amizade.
a gente se conhecia. A gente sabia quando um estava bem e um estava mal. A gente sabia quando um estava passando por problema ou não, porque a gente se relacionava. Mas era desse tamanhozinho o meu círculo de amizade. Eu estava nesse ponto e eu tinha poucas pessoas de ponto de contato direto comigo. Só que hoje nós partimos do ponto centralizado para o ponto distribuído. Se você entrar lá no meu Instagram, eu tenho 4.000 e poucos seguidores. Você pode ter 1.800, 900, 600. São relacionamentos que na sua maioria se definem por um nome ou por uma foto. Mas poucos se definem por relacionamento em profundidade. Então nós conhecemos muito mais pessoas, nós nos relacionamos com muito mais pessoas, só que o nosso nível de profundidade nas relações são cada vez mais rasas. Muitas vezes a gente evita até perguntar para o outro como é que ele está, porque eu não tenho tempo de ouvir. Vai que ele começa a falar para mim que ele está mal, ele precisa conversar e eu não tenho tempo para isso. Somos cada vez mais voltados para nós mesmos. Você quer ver um exemplo disso? Olha os índices de divórcio. Por que eu estou falando de divórcio para vocês? Porque cada vez mais somos tão talhados para si mesmo que se eu tiver um ponto de desconforto, eu já desisto desse negócio. Se você olhar em alguns relacionamentos, porque os relacionamentos dos nossos avós, nossos pais muitas vezes, nossos bisavós muitas vezes, eram tão duradouros? Porque a resiliência de tolerar o antagônico era muito maior. Hoje nós somos bem menos resistentes com relação a isso. Bem menos tolerantes. Não estou fazendo aqui juízo de valor de certo ou errado. Legal? Eu estou trazendo fatos. E isso é um fato. Somos menos resistentes, menos tolerantes com relação a algumas situações que são antagônicas ao nosso conforto. Primeira reflexão. Diagrama. Segundo grande ponto. E esse grande ponto, e para mim é um elemento fundamental, não apenas de sobrevivência, mas de diferenciação no mercado, é desenvolver a capacidade de adaptação. Essas três palavrinhas, elas têm que ser uma constância na nossa vida. E quando eu falo isso, Darwin já trazia esse conceito, né? Darwin tem uma frase clássica que diz: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Se os cenários mudam, eu preciso entender para onde estão indo esses ventos e saber se me adaptar de acordo com esses cenários. Essa é uma outra grande variável que nós vivemos na pós-modernidade. Diante de tudo isso, essa capacidade nova de criar, essa capacidade nossa de criar novas realidades, passa por uma palavrinha que chama ressignificação. Gente, não sei se vocês se lembram, mas vocês são sobreviventes. Todos nós somos. Sim, a pandemia ela ceifou muitas pessoas, a gente se esquece disso. Ela estava aí agorinha. Eu sou um sobrevivente da pandemia. 90% do pulmão comprometido, no Hospital Orion ali, chega num ponto decisivo que o médico fala assim: olha, a gente tem esse medicamento teste, foi testado, não tem certeza se vai dar certo ou não. De duas, uma. Em 48 horas ele está muito melhor, ou em 48 horas a gente não tem mais o que fazer com relação a ele. Eu cheguei nesse ponto. A pandemia ela trouxe esse viés de ressignificação para nós. Porque a gente começa a refletir um pouquinho sobre o que é a vida. E principalmente, o que é o nosso legado. Se você não parou para refletir sobre isso, eu preciso muito que você guarde essa palavrinha que talvez você se esqueça, mas eu vou fazer questão de te lembrar aqui em alguns pontos do nosso bate-papo. Você vai morrer. Isso é um fato. Por quê? Nós vivemos como se nós fôssemos eternos. Nós não refletimos sobre isso. E eu vou te lembrar de alguns pontos sobre essa consciência. Não a consciência mórbida, mas a consciência necessária para a tomada de decisões no agora. Por uma postura no agora. Por uma postura no hoje. No momento que nós estamos. Ok? Caminhando sobre essa perspectiva aqui, eu tenho então a realidade do nosso mundo. E esse mundo que nós vivemos, eu gosto muito de trazer esse gráfico para mostrar para vocês que os sociólogos classificavam esse mundo como mundo VUCA. É exatamente essa lacuna azul. O mundo VUCA, dentro dessa classificação dos sociólogos, ela surge após a Segunda Guerra Fria. É algumas coisas interessantes na história. Se vocês observarem esse gráfico, as principais guerras, principais pontos históricos, ela acontecem em duas grandes lacunas, entre os meses de outubro e entre os meses de primavera. Ele tem essas duas grandes lacunas. Tá? Então a Grande Depressão, acontecimento político, Segunda Guerra Mundial em 45 e depois de 45, no momento de pós-guerra,
Você tem um momento ali que a sociedade, você tem um boom de nascimentos, inclusive onde nasce o que nós chamamos de baby boomers, que são boa parte dos gestores das empresas hoje, mas nós temos uma classificação do modelo social. Nós temos aqui, dentro do VUCA, um mundo, uma visão de mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Estou falando de pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando que em 2020 nós começamos a entender esse mundo como um mundo frágil. Não sei se vocês perceberam isso. Nós vivíamos como se nós fôssemos imortais. E de repente vem um vírusinho lá de não sei da onde e fala assim: sua vida é um sopro, bebê. Esse é o mundo Bunny. O outro ponto, ansioso. Alguém ansioso aí? Vocês perceberam? Todo mundo saudável, né? Vocês perceberam o quanto que esse nível de ansiedade, ele atenuou, ele cresceu na geração Z, nos mais jovens? Vocês perceberam isso? Se a minha geração Y é uma geração ansiosa, cara, o que a gente está tendo de índice, sabe, de surto da molecada de 16, 17 anos, você não está entendendo. Quem trabalha com educação sabe do que está falando. Quem tem filho adolescente sabe do que eu estou falando. O nível de ansiedade é a flor da pele, por conta de uma incerteza do futuro. Isso é interessante. O nosso cérebro humano, ele tem uma capacidade, né, de neuroplasticidade, de adaptabilidade de acordo com novos cenários. Só que o cérebro nosso aprendeu o seguinte: tudo aquilo que me gera desconforto você guarda no subconsciente. Então muitos dos comportamentos que nós temos no dia a dia, nós não encontramos muitas respostas porque estão guardadinhos lá no subconsciente. Já teve aquela impressão de bati o olho em fulano e não gostei? Já teve essa impressão? As meninas são ótimas nisso, né? Já teve essa impressão? Sabe o que acontece ali? Você tem a sua cosmovisão, sua visão de mundo. A sua visão de mundo, ela é formada por todas as experiências que você teve na sua história. Quando você bate o olho naquela pessoa, o teu cérebro pega aquela imagem, ele projeta no teu subconsciente, ele traz a lembrança de pessoas que têm aquelas características, seja de um perfume, de uma roupa, de um estilo, de uma voz, de um andado, associa uma experiência negativa que você teve e joga essa sensação em forma de emoção. É milésimo de segundo, ele faz isso. Puff, puff. E aí quando você bate o olho na pessoa, meu santo, não bateu. É só o teu cérebro funcionando, filho. O outro ponto, não linear e o mundo incompreensível. É tão interessante pensar no mundo incompreensível que, se vocês lembrarem do momento da pandemia, vocês vão se recordar que quando você entrava nas redes sociais, você não sabia se a pandemia era um fato ou se era mentira. Lembra quando nós vivemos isso? Todo mundo falando, não, tá morrendo tanta gente. Não, isso é fake news, tá acontecendo isso não, bobagem. Toma um remedinho aqui, vermectina, que vai resolver. É só uma gripe. Lembra que nós vivemos isso? E nós percebemos que não era bem assim esse processo. Um mundo incompreensível. Nessa realidade, dentro desse contexto, né? Nós temos então, dentro da comparação desses dois universos, um momento em que nós partimos do fim da Guerra Fria e o avanço da tecnologia, porque foi a Segunda Grande Guerra que trouxe o advento da internet na maneira, né, no seu surgimento, na década de 90 em especial, ela nasce aqui, ó, Segunda Grande Guerra Mundial, tá? Momento atual, mundo Bunny, crises sanitárias e ambientais e o mundo totalmente conectado. Conectividade, essa é a nossa palavra. Muito legal isso. Cenário volátil e transformações rápidas, esse era o mundo VUCA. Hoje eu tenho um mundo frágil, relações comerciais e sociais sensíveis. Eu tenho uma sociedade fragilizada no mundo Bunny. Do lado de cá, ponto 3, pessoas e empresas estão incertas quanto ao futuro. Hoje nós temos pessoas e empresas ansiosas quanto ao futuro. Ponto 4. O mundo é complexo com muitas camadas. Hoje, sistemas tecnológicos e biológicos operam de forma não programada. Se vocês se recordarem da colocação de grandes desenvolvedores de tecnologia de IA, inteligência artificial no mundo, vocês vão lembrar de algumas declarações do tipo: segura a inteligência artificial, que nós não sabemos onde é que isso vai parar ainda. Tem um risco aí. Vamos normatizar algumas coisas para criar uma caixinha de segurança. Isso é uma realidade do mundo Bunny. Outro ponto, tomadas de decisões são ambíguas. Hoje, eu tenho múltiplas fontes de informação que deixam muitas vezes o mundo incompreensível. Ponto 6, mundo VUCA,
deixa de ser uma leitura atual e Mundo Bunny passa a ser uma leitura da situação casual e emocional que nós vivemos. Sejam bem-vindos à pós-modernidade. O que diria Bauman, seja bem-vindo à modernidade líquida, em que as realidades se misturam, em que um dia algo é uma verdade absoluta e outro dia não é mais, que os conceitos se misturam. É isso que nós estamos vivendo nesse momento, ok? Dentro dessa modernidade líquida. E quando eu trago isso, enquanto o mundo VUCA enfatiza a natureza volátil, imprevisível do ambiente empresarial atual, o mundo Bunny foca na importância, resiliência e a capacidade de adaptação das empresas para essas novas mudanças. E de maneira palpável que a gente consegue perceber então de tudo que está acontecendo. Cara, o primeiro grande fator, isso é fato, factível, tangível, sabe? Ocular, é isso aqui. Velocidade das mudanças. As mudanças, elas acontecem de maneira não linear. Nós estamos percebendo as mudanças acontecerem de maneira exponencial. Nesse exemplo, eu quero trazer para vocês que, olha só, anos para atingir 50 milhões de usuários. Legal? A aviação demorou 68 anos. Veículos, 62 anos para atingir 50 milhões de usuários. Telefone fixo, 50 milhões. 22 anos, telefone celular. Computador, 7 anos para atender 50 milhões. YouTube demorou 4 anos para atender 50 milhões. Twitter demorou 2 anos para atender 50 milhões. Lembra do Pokémon? Lembra do joguinho do Pokémon? Demorou 0,5, demorou menos de 6 meses para alcançar 50 milhões de usuários. Menos de 6 meses para alcançar 50 milhões de usuários. Então o que a gente está percebendo é a evolução exponencial. Ela não é linear, ela dá saltos. Essa é a velocidade das mudanças. Cara, está muito acelerado o processo. Legal? E aí quando a gente pensa nessa celeridade das coisas, como que eu estou com relação a isso? Eu estou sentado em berço esplêndido, vendo tudo acontecer? Vamos refletir um pouco sobre isso. Vamos lá. Outro ponto, isso aqui é outro fato também. Queira ou não, goste ou não, teoria da conspiração ou não, evolução das IAs. Ok? O amadurecimento da inteligência artificial tem trago para nós uma realidade já tangível de produtos e do que ela vai impactar no nosso dia a dia. E a gente ainda nem tem noção do quanto isso vai ser impactado. Ok? Se você buscar entender um pouco de como a inteligência artificial está refletindo em algumas áreas, isso aqui vai ser uma dor para quem não se movimentar. No mundo todo, 300 milhões de trabalhadores vão perder os seus empregos para a inteligência artificial até 2040. A questão é, o que eu como profissional, vou me reinventar para ser um cara que pega do desafio, legal, e transforma em uma oportunidade. Porque é isso. Aqui eu tenho um desafio. Como que eu transformo isso em uma oportunidade? Um outro grande ponto, consumidor. O meu consumidor é cada vez mais exigente, ele tem cada vez mais expectativas a serem cumpridas. Por quê? Nós estamos vivendo a era da comoditização. Os nossos clientes e o mercado consumidor continuam procurando experiência. E a experiência está muito associado, quando eu saio do viés da tecnologia, pensando em design, experiência do usuário, UX e assim por diante, e eu vou para esse ponto de contato humano com humano, você vai entender que a grande diferença na experiência que eu posso promover para qualquer cliente é ter uma pessoa do lado de cá que realmente se preocupa com a dor da pessoa do lado de lá. Porque isso a inteligência artificial não consegue fazer, pelo menos ainda. E quando eu falo de mercados consumidores que buscam experiência, ouça essa frase aqui. Não me ofereça coisas, não me ofereça sapatos, ofereça-me comodidade para os pés e o prazer de caminhar. Não me ofereça casa, ofereça-me segurança, conforto e um lugar que prime pela limpeza e felicidade. Não me ofereça livros, ofereça-me horas de prazer e o benefício do conhecimento. Não me ofereça discos, ofereça-me lazer e a sonoridade da música. Não me ofereça móveis, ofereça-me conforto e tranquilidade em um ambiente aconchegante. Não me ofereça coisas, ofereça-me ideias, emoções, ambiência, sentimento e benefício. Por favor,
não me ofereça coisas. O nosso consumidor é cada vez mais voltado para a experiência. Como que é a experiência, não apenas de aquisição, mas a experiência como usuário. E vocês que estão no digital, vocês sabem que essa experiência do usuário, ela pode estar associada diretamente à UX, a experiência do uso do software, ou a experiência dos serviços agregados na aquisição desse produto. Então, um grande fator de diferenciação competitiva volta para as pessoas. E como as pessoas se conectam com pessoas. Isso é uma realidade. É fácil essa conectividade de pessoas com pessoas? Não é. Porque eu tenho um conjunto de idiosincrasias, um conjunto de valores, um conjunto de percepções, um conjunto de desafios, um conjunto de uma série de coisas que são desafiadores para nós nos relacionarmos. Ok? Principalmente com empresa/cliente. Isso é um fato. Mas eu não consigo mais gerar diferencial competitivo se eu não tiver o que uma entrega real de valor associada à experiência do cliente. Não consigo mais. Porque software tem um monte na praça. Mas o que eu entrego que agrega valor para esse cliente? Essa é a grande questão. Qual que é o compromisso que eu tenho de fazer o meu cliente ter a melhor experiência do mundo? Não é o quanto que eu amo a JM Sistemas. O quanto que você é comprometido com você mesmo no que diz respeito à excelência. A excelência das suas entregas. É disso que se trata. Então assim, eu quero já de cara desconectar o antivírus aqui. Qualquer provocação que eu faça para você aqui hoje, eu quero que você pense muito além do você representando essa logomarca que está aí no seu peito. Legal? Porque a gente busca a transformação individual das pessoas para que elas alcancem sucesso no conceito mais amplo dessa palavra. Muito mais do que o CNPJ que você representa. Porque nós não somos. Porque nós somos um processo. E esse processo é um processo de mudança. Ok? Voltando aqui e continuando essa reflexão, tem surgido também novos modelos de gestão. Ficou desfocado, mas aqui diz o seguinte: 65% da molecada que está na primeira fase da escola agora, indo na escolinha agora, elas estão ocupando, 65% estarão ocupando cargos no mercado de trabalho que não existem hoje. Pesquisas apontam isso pra gente. Apontam que a molecada lá de 4, 5 aninhos que está entrando lá na escolinha, quando eles forem para o mercado de trabalho, terá carreiras que a gente nem sabia que existiria. Para vocês terem ideia, está surgindo carreiras como de profissionais que treinam as IAs, que criam prompts. O que ele faz? Cria prompt. Por quê? A IA ela tem a capacidade de aprender para cada prompt que ela vai recebendo. Então, esse tipo de carreira, pessoal, muito mais do que uma carreira de ser youtuber ou influencer, né? São carreiras que o mercado vai demandar de profissionais. Isso, naturalmente, surge, então, a necessidade de novos modelos de gestão. Porque hoje, eu garanto que, como gestores, nós não estamos preparados ainda para absorver essa galera. Ok? Que pode ser uma oportunidade para muitos nesse mercado no futuro. Performance. Cada vez mais as empresas se preocupam com performance, com entrega, com resultado, com efetividade, com tudo isso. Porque o mercado é cada vez mais competitivo, no varejo é cada vez mais competitivo, indústria é cada vez mais competitivo, no serviço é cada vez mais competitivo. Então, quem performar melhor tem espaço no mercado. Esses grandes pontos trazem alguns desafios também. Essa geração, então, enfrenta, gente, o desafio do estresse, do medo, da depressão, do excesso de informação e do individualismo, do hedonismo. Então, infelizmente, o que Bauman diz sobre sermos cada vez mais voltados para nós mesmos é uma realidade. Não é à toa que de vez em quando a gente está vadiando lá pela internet, você vê algumas colocações e algumas pessoas com atitudes tão medíocres, tão pobres, tão individualistas. Você fala assim, caramba, como pode ser tão individualista assim? Ok? Quando a gente para e olha para todo esse contexto, a grande pergunta que nós temos que fazer é, então, e aí? Se esse é o cenário, como é que eu estou nesse cenário? Como que eu estou diante de tudo isso que está acontecendo? Diante de todo esse movimento que está acontecendo? E a primeira grande questão que a gente tem que colocar na mesa é entender que, segundo
o Fórum Mundial de Economia 2020 de 2015, quando nós traçamos as 10 principais habilidades dos profissionais do mercado, você vai perceber que as principais habilidades são habilidades comportamentais. Olha que interessante. Primeiro, soluções de problemas complexos, pensamento criativo, a própria criatividade, gestão de pessoas, empatia com os outros, inteligência emocional, bom senso e tomada de decisão, orientação para serviço, negociação e flexibilidade cognitiva. Aquele cara engessado, de cabeça fechada e fala assim, sempre fiz desse jeito e vou continuar fazendo assim, ele vai morrer no mercado. A fluidez cognitiva de entender novas realidades, novas possibilidades, são as habilidades que vão dar as cartadas no mercado. Isso é um fato. Isso é o que diz o Fórum Mundial de Economia. Versão 2020. Quando você pega 2015, você já tinha indicadores para isso. 2020 atenuou com relação a isso. E aí, quando a gente para pensar nessas habilidades comportamentais, dentro do mundo do Bunny, essa influência social, negociação, liderança, criatividade, resiliência, todas relacionadas à inteligência emocional, são cruciais para o sucesso do ambiente do trabalho. Em o mundo Bunny, a inteligência emocional não é apenas uma vantagem, e sim uma necessidade. Então, eu estou falando para uma geração em especial que está ganhando espaço no mercado de trabalho, uma geração frágil, que a grande demanda do mercado é ser antifrágil. Eu estou falando para uma geração que tem dificuldade com resiliência, que a grande necessidade do mercado é ter resiliência. Percebe o tanto que é antagônico? Já usou aquela expressão em casa, ou já ouviu alguém usar aquela expressão em casa que eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Minha vida foi muito difícil. Guarda uma coisa. Eu só sei o que é felicidade porque eu sei o que é tristeza. Eu sei o que é alegria porque eu sei o que é dor. Eu sei o que é escassez quando eu sei o que é abundância quando eu tiver escassez. Eu preciso do antagônico. Se eu não tiver um antagônico, eu perco a minha referência. Se eu não tiver o antagônico do negativo, eu não sei julgar o que é positivo. Nos últimos anos, nas últimas décadas, nós evoluímos. A nossa renda per capita aumentou, a nossa qualidade de vida melhorou, a saúde melhorou. A gente brinca às vezes no Instagram, coloca uma foto. Fulano com 50 anos na década tal, fulano com 50 anos. Já viu essas fotos? Isso é uma expressão clara do quanto que a nossa qualidade de vida melhorou. Só que essa qualidade de vida teve um preço também. A geração mais frágil hoje, infelizmente ou felizmente, não vou fazer um juízo de valor, ela não teve que vivenciar uma série de coisas que nós vivenciamos e que teve que nos talhar a sermos fortes. Simples. Então é normal o cara ter 35 anos, está morando com o pai e com a mãe, que está procurando o primeiro emprego porque saiu da faculdade agora. Ou às vezes está no terceiro, quarto curso de faculdade. Com 14, 15 anos eu estava trabalhando. Com 17 eu era gerente de supermercado. Por quê? Diferença das necessidades da geração. Quando a gente para e reflete tudo isso, então, temos que entender que nós temos duas grandes habilidades. As habilidades técnicas e as habilidades comportamentais. E na minha visão, eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante, no mundo VUCA, o profissional que tem destaque, o profissional que tem espaço, é o profissional de carreira T. O que é isso, Hugh? Profissional de conhecimento horizontal e vertical. O profissional que tem só conhecimento vertical, eu sou só especialista nisso, eu só faço isso, chup. Desculpa, você está lascado. Porque no mundo ambíguo, volátil, do jeito que a gente vive, se você não tiver conhecimento horizontal, você não consegue navegar. Porque de repente o vento está favorável para a esquerda, mas você está navegando, porque você está em T. Às vezes o vento está favorável para a direita, você está navegando, porque você está em T. Agora, se você for em I, o vento está para a esquerda ou para a direita, você está em I. Você não está nem para cá e nem para cá. Fiquem atentos com relação a isso. Então, o profissional no mercado hoje, ele cada vez mais será necessário ser poliglota. Fala várias línguas, tá? Navegue em vários mares. Ao mesmo tempo que eu tenho habilidade X, eu tenho habilidade Y, que é totalmente antagônica. E nós tivemos um momento no mercado que o profissional de carreira Y, de carreira I, era o profissional da onda. Eu não consigo fazer essa leitura mais. Eu não consigo ver congruência nisso mais. Ok? E aí as habilidades que nós temos, e a primeira pergunta que eu faço para você é: cara, você tem um plano de carreira de curto, médio e longo prazo?
Na boa, você sabe onde você quer chegar? Você tem um plano? Tem gente que passa pela vida tocado feito gado, vai pela direita, vai pela esquerda. E vai. Para onde vai? Não sei. Ele só segue. A primeira coisa que eu quero perguntar para você é: bichão, tem um plano? Você tem um foco? Você sabe o que você quer? Porque a gente começa a trabalhar na segunda, trabalha até sexta, chega no happy hour, se diverte no final de semana, começa segunda, vai até sexta, começa mês, termina mês, começa ano e termina ano. E eu não sei para onde tá indo essa bagaça de vida, velho. Você só segue. E o que é pior, você tá pegando o seu futuro e fazendo isso, entregando na mão de alguém. Porque aquele que não luta pelo futuro que quer, ele tem que aceitar o futuro que vier. Se você não criou o seu projeto individual, você vai ser uma engrenagemzinha do projeto de alguém. E não adianta reclamar lá na frente. Porque essa perspectiva antagônica, protagonista, ela tem que existir. E como isso está escasso? Saber aonde eu quero chegar. Para a geração mais jovem é muito complicado para ele definir onde ele quer chegar. Sabe por quê? Ele não tem quilômetro rodado. Porque a gente, quando vai chegando nos 40, cara, você já viveu tanta coisa que você pode até não ter certeza do que você quer, mas você tem convicção do que você não quer. Isso eu não quero. E talvez seja um ponto de partida para os mais jovens. Posso até não ter certeza do que eu quero, mas tenha convicção do que você não quer. Você conhece o Zé. O Zé é aquele colega de trabalho seu que você trabalhou numa empresa uns 10 anos atrás. Quando você conhecia o Zé reclamava de tudo. Ah não, minha carreira aqui nessa empresa não evolui porque essa empresa não reconhece, não me dá valor. E o casamento, Zé? Não, meu casamento é muito difícil, minha esposa não me reconhece, não me dá valor. E os filhos, Zé? Não, meus filhos é um bando de ingrato. Você sai da empresa 10 anos depois, você está passando na porta e fala assim, cara, vou ver se o Zé tá aí. Sabe o que você encontra lá? O Zé. Não, se o Zé tá aqui até hoje, a coisa melhorou, né? Zé, como é que tá as coisas? Rapaz, essa empresa é uma droga, não me reconhece. E o casamento, Zé, tá difícil também, nunca melhorou. Nem separou, nem casou de novo. E os filhos, foi tudo embora, nem vem em casa visitar mais. O que a gente não percebe é que o Zé, ele se coloca totalmente como telespectador da vida dele. E o grande problema é sempre externo, é sempre os outros. E se você voltar 10 anos depois, você vai encontrar o Zé lá reclamando de novo, pelas mesmas coisas, mas fazendo do mesmo jeito, mas continua reclamando. Espero que você não seja o Zé. Um outro grande ponto que é importante a gente refletir, zona de conforto. Como a gente escuta falar de zona de conforto? A gente não tem o privilégio de não mudar, gente. A primeira coisa que eu quero que vocês guardem. Vocês vão mudar, queira sim ou queira não. Gostando ou não gostando, vocês vão mudar. É isso que vai acontecer. Porque você tem duas formas. Ou você é protagonista, que você olha para o futuro e fala assim, opa, o vento está soprando para ali. Vai ter uma oportunidade legal ali. E você se prepara para ele, ou você fica aqui ancorado. E espera o vento ir te empurrando. Empurrando. Não tem jeito não, se eu não fizer isso aqui agora, eu vou passar fome, porque não tem nem vaga de emprego mais. Se eu não aprender a fazer isso aqui, eu tô perdido. Então a zona de conforto, ela é um problema. E quando eu falo de zona de conforto, tem uma frase de Nael Donald que fala: a vida começa onde termina a sua zona de conforto. E para a zona de conforto fazer sentido para nós, a sua gestão, a primeira consciência que eu tenho que ter é a consciência antifrágil. É a consciência realmente de resiliência. Porque essa consciência de resiliência é que vai me ajudar a enfrentar os desafios necessários para fazer o que tem que ser feito. Olha só, eu não falei de fazer o que se gosta de fazer, eu falei de fazer o que tem que ser feito. Porque fazer o que tem que ser feito nem sempre significa que você vai fazer aquilo que você tem 100% de satisfação naquela atividade. É isso. Você está pronto para o desconforto? Ah não, só faço o que eu gosto. A educação, né? Ah não, só como o que eu quero. Ah não, eu só assisto o que eu quero. Ah não, eu só visto roupa da marca tal. Pensem nisso. Antifrágil. Zona de conforto. Esse modelo é o modelo sofrido da zona de conforto. É o modelo reativo da zona de conforto. É o cara que está aqui.
Primeira coisa, quando ele tem que sair da zona de conforto, ele quer desistir. Ele está sendo empurrado, tá? O mercado está empurrando. Feito gato. Não quer ir não, mas o mercado está empurrando. Quando ele tem que sair dessa área para vir para cá, ele entra na zona do medo e do pânico. Ele quer desistir. Legal? Ele tem medo de mudar. Ele deixa ser afetado muito pela influência das outras pessoas. Vai dar errado. Ele deixa muito ser influenciado. Ele tem um desafio, ele acredita que ele não pode fazer, ele quer desistir. Mas ele dá o próximo passo, porque ele tem que reagir. Ele está na zona da reação. Quando ele chega na zona da reação, é um nível de estresse. Por quê? Ele não queria sair de onde que ele estava. Estou empurrando ele. Então ele quer desistir de cara. Não vai. E aí quando ele chega aqui, ele está estressado, porque já empurraram ele até aqui. Ele tem que chegar nesse ponto. Quando ele chega nesse ponto, na zona de reação, ele entra num nível de ansiedade surreal. Porque ele está sendo empurrado. E nostalgia. Nossa, mas era tão tranquilo alguns anos atrás essa empresa. A vida era tão mais fácil. Eu não tinha problema disso, não tinha problema daquilo. Quando era o gestor tal, era tão mais simples. Ele não me cobrava isso, ele não me cobrava aquilo. Quando era aquilo, era tão mais... minha vida no ensino médio era tão fácil. Eu não precisava trabalhar. Aquela nostalgia. Sabe? Porque tudo era mais fácil. Ele está aqui, mas ele está sendo arrastado. Ele continua. Ele tem que correr atrás do prejuízo, porque se ele não fizer isso, a casa cai para o lado dele. Ele busca necessidade para sobreviver. É o necessário para sobreviver aqui. Aqui a ideia é sobrevivência. Legal? Só que a zona de conforto dele está em expansão. Ele sai da zona de reação, ele vai para a zona de superação. Porque ele saiu desse ponto e chegou para cá, arrastado. Só que ele está desgastado. E aqui, quando ele deu esse passo, ele entra na zona do pseudo-segurança. Pronto, eu estava aqui, me arrastaram até aqui. Por que eu estou aqui? Porque fulana falou que tinha, porque me pressionaram, porque a empresa falou que se eu não fizesse isso ia me mandar embora. Eu estou aqui. A contragosto, não estou? A contragosto. Reclamando, estou. Destilando meu veneno na Rádio Peão. Falando mal de todo mundo que eu puder falar. Estou aqui, mas estou aqui, não estou? Não falou que era... Eu estou aqui. Ele chegou lá. Esse é a zona de conforto reativa. Ele muda? Não. De fato, não. Ele se movimenta. Mas a cabeça dele, a mentalidade dele está lá atrás. Bom era quando isso não era necessário. Bom quando isso não precisava. Bom quando era o gestor. Bom. E está lá atrás. E contrário de tudo isso, a gente tem uma zona de conforto do modelo antifrágil. É bem interessante. Uma pessoa com modelo mental antifrágil, a zona de conforto dele é diferente. Porque é o seguinte, enquanto a zona de conforto do cidadão A é sair daqui e ter que trabalhar até 6h30, porque me colocaram em um projeto chato e vou ter que ficar até 6h30, a zona de conforto do projeto do cara B, do antifrágil, ele está trabalhando até 10 horas da noite, só que ele está trabalhando com 5 projetos, você está acostumado a trabalhar com 10. Velho, eu tô só com 5 projetos, eu tenho que pegar mais 5. Eu tô na minha zona de conforto. Não, velho, eu tô ganhando só 10 mil por mês, tá errado. Eu quero ganhar 20. Eu já entrei na minha zona de conforto. Aí ele começa a ganhar 20. Não, velho, mas 20 tá pouco. Eu tô na minha zona de conforto. Eu quero ganhar 30. O cara com a mentalidade antifrágil, a zona de conforto dele existe. Mas a zona de conforto dele é muito diferente do cara reativo. Porque para o próximo passo, ele já está pensando nos próximos 3 adiante. Ele dá 1, ele está pensando em 3. Ele dá 1, ele está pensando em 3. Por quê? Porque ele tem um senso de realização e de conquista individual que é dele. O conceito de sucesso para ele não diz respeito a dinheiro, diz respeito à entrega, a fazer, a executar, a conquistar. O conceito de realização para ele, o conceito de sucesso para ele é falar assim, poxa, minha filha vai olhar para mim e quando ela for escolher um marido para ela, ela fala assim, cara, eu quero um cara que no mínimo seja igual ao meu pai, porque senão não serve. Porque ali era homem. E a referência dela disso, de marido, vai ser a referência que você construiu. E tem cara que constrói essa referência
de um bosta. Desculpa a expressão. E aí a filha escolhe mal o marido, mas esquece que o pai era um bosta. E ela só está refletindo. Nossa, minha filha, como você escolheu alguém desse jeito para casar? A culpa é sua, seu Zé. Qual foi a referência que você deu para ela? Então, para a pessoa que está nesse ponto, ele vive na zona da curiosidade, porque ele quer se movimentar. Ele está o próximo crescimento, ó, ele dá o próximo passo de crescimento, ele erra, aí ele aprende. Porque você vai errar. Aceita o erro de peito aberto, como que eu corrijo a rota e sigo adiante. É disso que se trata. Não se trata das vezes que você cai, é quantas vezes você levanta. É disso que se trata. E você segue adiante. O próximo ponto, sabe colocar o que deve aprender, o foco no que deve aprender. Zona de conforto em franca expansão. Desenvolve as suas habilidades. E aí ele vai evoluindo. Preparação, aprendizado constante. Vai para a zona de resultado. Continua em movimento. Aproveita o caminho. Atinge meta. E ele segue. Porque o status quo dele nunca se dá por satisfeito. É diferente de ser ingrato. Porque uma coisa que eu aprendi na vida é que por mais que eu queira conquistar e realizar, o olhar para trás para mim só serve para alguma coisa. Obrigado, Senhor, por até aqui o Senhor me ajudou. Mais 3 passos para frente, o olhar para trás serve. Obrigado, porque eu alcancei isso. Porque a gratidão é algo necessário para você ter realmente esse senso de satisfação do que você fez. E que você não fez sozinho. E que você conquistou. Mas essa inquietação é uma inquietação por ser importante, por ser relevante, por ser bom naquilo que você faz. De novo, não tem nada a ver com a logomarca que está no seu peito. Tem a ver com você e o seu modelo mental, o seu modelo de vida. A maneira como você olha as coisas. É disso que se trata. Só que tem gente parada na zona de conforto reativo até hoje. Esperando empurrado. Esperando ser empurrado. Esperando ser empurrado. Outro ponto muito importante é ser ambidestro, como eu falei para vocês. Hoje o profissional, ele tem que ter uma habilidade de ter uma carreira em T. Ele tem que ser bom em alguma coisa. Sim. Ele tem que ser especialista em algo. Ok. Mas tem que ser bom em várias outras coisas. Eu sei fazer isso profundamente, mas em isso eu sou bom também. Manda pro peito que eu navego. O profissional em I, ele vai ter um problema no... Não tô falando com você não, senhor. O profissional em I vai ter um problema no mercado. Ele vai ter um problema no mercado. A curto prazo. Gosto de encarar novos desafios e projetos? De novo, mindset, modelo mental. Carol Dweck criou esse conceito, escreveu esse livro, e ela criou 2 grandes grupos de pessoas. Pessoas com mentalidade otimista de crescimento e pessoas com mentalidade pessimista fixa. O exemplo, frase disso. Primeiro modelo, Jordan. Eu errei 9.000 arremessos na minha carreira, perdi quase 300 jogos e 26 vezes confiaram em mim fazer a 6ª vitória e eu errei. Eu falhei uma vez de novo e outra vez na minha vida. E é por isso que eu obtive sucesso. A lei do sucesso de uma mentalidade flexível é a lei do movimento, da ação, do erro, da correção, do aprendizado e eu dou o próximo passo. E eu sigo adiante. Sigo adiante. Legal? A mentalidade fixa é totalmente antagônica a isso. A mentalidade fixa é isso aqui, ó. Insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Mentalidade fixa é isso. Esse cara é chato pra caralho, velho. Ou, se você tem a mentalidade fixa e você é um reclamão, deixa eu te falar uma coisa. Você é chato pra caralho, velho. Você reclama o tempo todo. Você nunca está satisfeito com nada. E sabe o que é pior? Além de você ser chato, você reclama o tempo todo, você não faz nada para mudar a sua realidade. Só reclama, velho. Você é muito chato. Difícil conviver com você. Quer uma realidade diferente? O que você está fazendo a respeito dessa realidade diferente? Casinha tá pequena, o teto tá baixo, você é bom o suficiente para se colocar no mercado e se promover? Porque eu talhei a minha carreira para escolher onde eu quero trabalhar. Eu dedico horas de estudo na minha carreira para falar, esse projeto eu quero e esse eu não quero. Mas eu tive um preço. Eu tive poucas noites de sono. Te garanto, poucas. Foi muita coisa que ficou para trás que eu tive que abrir mão.
mas são escolhas conscientes. Porque no final da história, a vida é como pilotar um carro, sabe? Se você colocar o pé no acelerador demais o tempo todo, você perde o controle. Só que se você puxar o freio de mão, você não anda. Então a grande questão é o quanto eu acelero e quanto eu desacelero. O quanto eu acelero, o quanto eu desacelero. E como que eu equilibro esse acelerar e desacelerar. O foco é esse, o foco é aquele, o foco é isso. O que eu tô precisando? Minha família está precisando de mim, meu foco é minha família. Peraí, minha carreira aqui, meu cliente está precisando de mim. Peraí, meu foco é esse aqui agora. Produtividade é um problema pra gente. A gente pensa demais, executa pouco. A gente é pouco produtivo na maioria das vezes, sabe? Quando eu falo pensar, é diferente de planejar. Aqui é um turbilhão de coisas. Coloca no papel, organiza isso. Ser produtivo é ter essa organização, é ter esse planejamento, é ter essa sistemática das coisas. Acorda, velho, olha os sinais, radarzinho ligado. Opa, minha filha aqui não tá bem, não, tá acontecendo alguma coisa. Tem gente que vive num mundo paralelo. Na vida, no mercado de trabalho é o mesmo jeito. Então o mercado de trabalho bater nele, vai ali. Acorda, velho, tira o pezinho do chão. A filha dele tá lá gritando, preciso que você conversa comigo, me dá atenção. Tô aqui. E você tá desconectado. Tá sua mãe te mandando mensagem 2, 3 vezes na semana e você consegue perceber que pelo tom de voz da mensagem de áudio que ela mandou pra você, sua mãe tá precisando conversar, ela tá carente. E ela vai morrer. O ciclo natural das coisas é que eles vão antes da gente. E muitas vezes o que ela quer é um pouco da sua atenção. Só que você tá num mundinho paralelo. São esses detalhes, gente. Viver com excelência é isso. É olhar esses detalhes. A gente está falando de mercado, a gente está falando de excelência. E quando a gente fala de excelência, eu não consigo ter profissionais de desempenho, de alto desempenho, sem seres humanos de alto desempenho. Sua vida é integral. Eu não consigo entender como você pode ser o cara mais massa, mais top das galáxias no mundo em casa e ser um profissional medíocre. Porque eu não consigo ver essa congruência. Porque eu me preocupo em ser bom no que eu faço, eu me preocupo em ser bom no que eu faço, indiferente do que eu faço. E dentro dessa perspectiva, a gente está falando aqui de produtividade, eu tenho um outro ponto que é propósito. Por que eu faço o que eu faço? Porque, cara, você não trabalha atrás do dinheiro pelo dinheiro. Quando a gente é novo, a gente pensa muito no dinheiro. Quando a gente vai ter um pouco mais de quilômetro rodado, você começa a perceber que você busca uma realização pessoal em cima daquilo que você faz. Eu adoro o que eu faço. Eu sou um cara muito abençoado por isso. Porque Deus me deu a oportunidade de fazer uma coisa que eu amo e eu ainda ganho para isso. Cara, por que você faz o que você faz? Por que você faz o que você faz? O que você busca? Isso é propósito. E quando a gente fala de propósito, você é 100% responsável pela sua vida. Ah não, minha mulher é difícil demais. Você que escolheu? Não gosto da casa onde eu moro. Falou, o que você está fazendo para mudar a realidade? Odeio o meu carro. O que você está fazendo para mudar a realidade? Já pensou em ter 2 empregos, 3, 4? Você está disposto? Ah, não gosto do meu carro. Ah, não. O que você está fazendo, filho, para mudar a sua realidade? E aí, véi? Qual é a tua, véi? Acorda, bichão. Velho, você tem tanta oportunidade no mercado. Sabe o que precisa? Precisa você tirar a bunda da cadeira e faça. Vai lá e faz. Mas eu preciso de um propósito. Eu preciso saber o porquê que eu faço. O porquê desse movimento, dessa movimentação. E quando a gente fala de propósito, eu falo de motivação. Motivação, 3 coisas interessantes para a gente instigar a motivação. Primeira coisa que é bem legal. Isso é bem da geração Y, tá? Sensação de controle, ou seja, para se sentir motivado, a primeira coisa que você começa a fazer, começa a tomar decisão, começa a fazer escolhas, começa a se movimentar. Se você estiver estagnado, não tem motivação. Se você sentir que você está dando passos, mesmo que lentamente, é igual a academia. É difícil começar, não é? Mas quando você começa a vestir aquela roupinha que você percebe, né? Os botãozinhos já não estão assim mais, né? Tipo essa minha, sabe?
Nossa, os botãozinhos já não tá assim, mas tá mais folgadinho. Ó, até consigo. Ó, até consigo dobrar os braços. Você começa a se motivar. Um outro grande momento é o momento de conexão com o propósito. Vamos pegar o exemplo da academia, né? Porque sair da zona do conforto na academia. 2 momentos. Reativo. Vai no médico e ele fala, ou você faz atividade física ou você morre. Beleza? Reativo. Você vai, sofrido. Legal? Mentalidade antifrágil para sair da zona do conforto. Relação à academia. Qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é o seguinte, meu objetivo é conseguir ser um pai ativo para minha filha enquanto ela tiver energia para gastar. Porque se eu não começar a fazer uma atividade física agora, eu não vou conseguir sair atrás dessa menina para ensinar ela a andar de bicicleta, não. Vou infartar, sabe como é que é? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você quer se motivar? Dê um propósito para aquela ação. Se eu vou ficar de madrugada estudando, se eu vou ficar de madrugada trabalhando, dê um motivo para aquela ação. O porquê que eu estou fazendo isso? Faz sentido? Qual que é o propósito? Qual que é a intencionalidade? Qual que é a intencionalidade? Aprenda a viver com intencionalidade, propósito, preciso dessa conexão. Fluido, frequência, é fluxo. Quando eu falo tudo isso, e aí meu cronômetrozinho já está disparado aqui, né, Carol? É muito importante entender desafio versus habilidade. Por quê? Olha só. Quando eu tenho muita habilidade e pouco desafio, eu entro na apatia, tédio e relaxamento. Quando eu tenho habilidade, muito desafio, gera preocupação e ansiedade. Quando eu tenho muito desafio e pouca habilidade, eu gero preocupação e ansiedade. Quando eu tenho excitação e empolgação diante do desafio e a habilidade está lá embaixo, isso é um fator motivador. Quando eu tenho excitação e empolgação e de lá, controle e relaxamento, eu tenho muita habilidade para o desafio que eu estou enfrentando. Quando eu paro para pensar no estado de fluxo, é em estado de constância. E como que eu mantenho esse estado de constância? Assim, apatia, tédio, relaxamento, pouco desafio, aumenta o desafio. Aumenta o desafio. Se provoca. Se coloca em situações que te provocam. Se você não colocar, você entra na zona de conforto tranquilamente. Outro ponto, tá gerando preocupação, ansiedade no desafio, ou você diminui o desafio, tá tudo bem. Deixa eu dar um passo para trás para dar 2 para frente. Eu sei que a gente tem a expressão para trás nem para pegar impulso, mas às vezes é necessário. Tá tudo certo. É engraçado falar isso porque eu lido tanto com gestor que tem gestor quando fala para ele que ele tem que dar um passo para trás, para ele é a morte. Tá tudo certo, vai superar a terapia. Você vai dar um para trás pra gente dar 2 para frente. Ou treina mais, ou pede ajuda. Preocupação, ansiedade, desafio está muito grande. Deixa eu treinar mais para não ser um problema para mim. Deixa eu pedir ajuda para eu transpor isso. Outra possibilidade de motivação, tá excitado, tá empolgado com tudo que você está vivendo? Treina. Por quê? Isso é legal. O status de empolgação diante do desafio quer dizer que você tem habilidade e o desafio está congruente. Quanto mais você treinar, melhor você fica. O próximo desafio pode ser maior, estou mais treinado. O próximo desafio pode ser maior, estou mais treinado. E aí vai. E quando você chega num ponto de conforto e relaxamento, aumenta o desafio também, porque você já chegou num ponto em que aquilo não te excita mais. Você já tem tanta habilidade que aquele desafio já não é congruente mais para você. Você já desenvolveu muita habilidade. Então sobe a régua. Sobe a régua. E assim a gente se mantém motivado. Nessa caminhada, pessoal, a grande reflexão que eu quero fazer com vocês é essa. Tudo isso só faz sentido se eu tiver uma percepção de qualidade como estilo de vida. É excelência pela excelência. É ser bom por ser bom. Meu compromisso de ser um bom pai é um compromisso meu, com a vida que eu escolhi. É me preocupar com as entregas. Quando você estava no ensino fundamental, seu pai vivia te cobrando para você tirar 10. Você lembra disso? Nota boa, menino. Você sai estuda, menino. Você sai estuda. Acontece o seguinte. Certo dia, você estava na sala de aula, sabe? Depois do resultado de uma prova de matemática terrível. Apareceu o anjo Gabriel com sua espada de fogo. E disse o seguinte: filho, com 5 você passa. Desse dia em diante, sua vida mudou.
Porque agora você podia assistir Dragon Ball Z sem peso na consciência. Você podia matar o final de semana jogando bola, que tava tudo certo. Aí você vai pro ensino médio, você acha que é diferente? Mesma coisa. 5 eu passo. Aí você vai pra faculdade. Não, faculdade vai ser diferente. Faculdade, 2 perguntas fundamentais. Primeira pergunta fundamental: quantas faltas eu posso ter para não reprovar daquele professor chato? Cara, qual que é o limite? Deixa eu acompanhar esse negocinho. Segunda pergunta crucial: qual é o boteco mais próximo pra gente estudar depois da aula? Problema é que se eu estiver na média, eu passo. O problema é que se eu for um pai na média, eu passo. Eu não sou o melhor pai do mundo, mas eu não sou o pior. Eu tô na média. O problema é que seu esposo, na média, eu também passo, sabe, Carol? Não sou o melhor esposo do mundo, mas olha a fulana com aquele marido dela. Também não sou o pior. Eu tô na média, eu também passo. O problema é que ser um filho na média, você também passa, porque eu não sou o pior filho do mundo, mas eu não sou o melhor também, mas eu tô na média. O problema é que ser profissional na média, você também passa. O grande problema nosso é que a maioria de nós se conformou em estar lá, na média. Porque para estar acima dela exige fazer um esforço a mais. Percebe que não é um compromisso com a JM Sistemas? É um compromisso de você com você. Você pode continuar na média, só que eu preciso te falar uma coisa. Você vai ter se conformado em ser medíocre. Mais ou menos. Você vai passar a sua vida inteira aí. Isso é um problema. Estar na média é um problema. Porque a vida a gente só tem uma. E eu não consigo dar sentido à vida nesse bem, nesse ativo tão maravilhoso que nós recebemos, se eu for passar por aqui para ser medíocre. Vou te lembrar de novo. Você vai morrer. E o que você vai deixar é um legado. E quando você for, você vai ter 2 percepções no seu velório. Ou sua filha vai estar na beira daquele caixão e falar assim: uau, esse é o maior pai do mundo. Ou ele vai falar assim: era meu pai, estava lá, existiu. Você vai ter lá na beira do seu caixão a sua esposa que fala assim: cara, que homem incrível que eu tive a oportunidade de ter na minha vida. Ou ela vai se sentir aliviada, como eu já fui em velórios que a esposa se sentia aliviada, fala assim: foi tarde. A verdade é que tem muita gente agora em UTIs, em hospitais, que queria ter um pouco mais de tempo de vida para fazer diferente. Que queria ter um pouco mais de tempo de vida para fazer a diferença na oportunidade única que ele teve. E a maioria de nós estamos aqui desperdiçando isso, sendo medíocres. Essa é a verdade. Pegou a visão que não tem nada a ver com vamos vestir a camisa da empresa. Tem a ver com você, velho. Compromisso que você tem com você. E seu compromisso com a excelência. De ser bom naquilo que você escolheu fazer. Eu preciso dar uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que hoje você teve a oportunidade de me conhecer. Eu sou um cara de gente boa. A notícia ruim é que a partir de hoje você não tem a dádiva da ignorância. Quando eu não conheço, quando eu não sei de algo, você é perdoado, você não sabia, mas agora você sabe. Depois de tudo isso que eu falei pra você, você tem 2 caminhos a decidir. Ou você vai sair daqui desse momento e continuar no seu mundinho paralelo. Sabe o seu mundinho cor-de-rosa? Desconectado? Entra segunda, sexta, entra mês, sai mês. Você pode escolher, tá aí. É uma decisão sua, mas vai ser uma decisão consciente. Vai ser uma decisão consciente. Ao mesmo tempo, você pode sair daqui e falar assim: porra, que palestrante filha da puta, né? Tava de boa aqui, e ele vai falar esse tanto de coisa pra mim. Cara, vou ter que fazer alguma coisa a respeito. Não vai dar pra deixar passar batido, não. Ou você vai tomar uma decisão, ou você vai tomar outra. Ou o que é pior, você fala: não vou fazer nada. Piorou, porque você decidiu. Você decidiu não fazer nada. A questão aqui, do mesmo jeito de Matrix, que você vai tomar uma pílula que vai para um caminho, ou você vai tomar outra pílula que vai para outro caminho. E a decisão é sua. Você é protagonista. Você é protagonista. Você é capaz de ser, estar, realizar, conquistar. Você é capaz. Para de terceirizar isso para outras pessoas.
Vamos lá, vamos olhar para a história aqui. Vamos olhar para esse cara histórico. A vida que valia a pena ser vivida para esse cara, Jesus de Nazaré, era uma vida de poder marcar a história de outras pessoas. Como? Com serviço. Jesus nos ensinou a servir. Isso é fato. Jesus histórico. Não sei a sua religião, não sei a sua crença, mas esse cara existiu. Ele está na história. E a história dele é marcada por servir. Agora, se você quiser um outro exemplo, tem de Spinoza. Spinoza, racionalista holandês, filósofo da filosofia moderna, ele traz um pensamento legal. Saiba viver com alegria, resiliência, inteligência emocional e sabedoria. Saiba viver com equilíbrio diante dessas coisas. Saiba governar o seu coração com relação a isso. Não seja como um menino jogado para a direita e para a esquerda, que o vento vai para lá e traz para cá. Saiba governar isso no seu coração. E quando Spinoza fala isso, ele fala que a vida é essa sequência de encontros inéditos com o mundo. Qual que é o sentimento que você tem quando acorda todas as manhãs? Né? Spinoza traz essa reflexão. Um outro grande exemplo, e esse muito conhecido, é Aristóteles. Aluno de Platão, professor de Alexandre o Grande, ele fala, olha, a excelência está em si mesmo. Identifique os seus dons, identifique os seus talentos, transforme isso em performance. O que eu sou bom? Quais são os meus talentos? Como eu transformo isso em performance, em entrega, em resultado? Isso é um fato. Quando a gente olha para esse todo, a gente aprende então com Aristóteles a excelência em si mesmo, Jesus a entrega em amor, Spinoza a alegria e capacidade de agir, Rousseau a liberdade e a escolha através dos seus próprios valores, que nós só somos livres de fato quando eu tenho a plena consciência de escolher fazer algo que me gera um desconforto agora, mas em prol de um propósito maior. Está me gerando desconforto, mas qual que é o propósito dessa decisão? Eu acho que você só é livre quando você tem o domínio das suas emoções para escolher algo que te desagrada em prol de algo muito maior que você consegue visualizar. Isso é autodomínio, isso é autogestão. Isso é o coração de uma pessoa que não é mais um menino tocado pelo sentimento, mas ele tem uma ideação, ele tem um viés, ele tem um propósito, ele tem um foco, ele tem uma intencionalidade, ele tem um senso de realização. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a frase desse carinha Benjamin Disraeli. E é com ela que eu encerro a nossa reflexão. Disraeli fala: a vida é muito curta para ser pequena. Salomão dizia que a vida era uma neblina muito fina que se dissipa como fumaça. A vida ela passa muito rápido, a vida ela é muito breve. Quando você não percebe, passa 20. De repente você está nos 30. Estou chegando nos 40. E de repente eu estou aqui com meus pais, com o avô e a vida segue. Se Deus me der essa benção. Mas a vida, no final da história, ela é muito fluida, muito breve. E se ela é breve, se ela é curta, não a transformem em algo fútil, inútil, banal. Porque você só tem essa oportunidade. E essa oportunidade é uma oportunidade desejada por tantas pessoas nesse momento. E você está tendo ela. Não a desperdice. Use com consciência. Faça, realize, conquiste, transforme. Onde você estiver, no papel que você assumiu, nas escolhas que você fez.